11 horas 26 minutos, é o Patrulha RB aqui na sua RB 790. Obrigado pela audiência, um bom dia a Serleide, está na escuta da RB, curtindo o Patrulha. E o Patrulha RB agora fala de exposição ao sol sem proteção adequada. Além das altas temperaturas, média de 34 graus nesta época do ano, quem mora em Barreiras tem que conviver diariamente com o sol forte e muito calor. Mas esta exposição ao sol, quando feita sem o devido cuidado, pode trazer sérias consequências para a saúde de crianças, adultos e idosos. Imagine então como fica a situação de algumas pessoas que trabalham o tempo inteiro debaixo do sol forte, como os pedreiros, serventes, motoboys, guardas de trânsito, vendedores ambulantes, lavradores e outros profissionais, claro, né? Eles precisam ter muito cuidado, pois o sol, apesar de trazer benefícios e ser necessário para a manutenção da nossa saúde, exige cuidados redobrados de quem se expõe sem qualquer proteção, né? Principalmente nos horários críticos. Além de uma insolação, ficar no sol por muito tempo sem a devida proteção pode causar desde uma simples mancha, que no futuro geralmente tem consequências danosas, não só para a estética corporal, como também para a saúde, até o temível câncer de pele, que em muitos casos, quando não tratado, evolui e pode até matar. Por isso, todo cuidado é pouco, principalmente em uma cidade onde os raios solares são intensos e frequentes durante todo o dia. Com produção de Carlos Augusto, vamos falar aqui com a Vanessa Gurgel, dermatologista. Exposição ao sol sem proteção adequada. Vanessa, bom dia, bem-vinda à sua RB 790. Um bom dia para todos, é com muito prazer que eu estarei aqui hoje para estar tirando algumas dúvidas que eu acho que são bastante necessárias para a população. Bom, Vanessa, pessoas de mais idade dizem que hoje em dia a impressão é que o sol, né, os raios solares são mais fortes do que há alguns anos atrás. Isso é verdade? Bom, segundo dados do jornal Hoje, do Clima Tempo, este verão é um dos mais quentes dos últimos 10 anos. As temperaturas têm ficado acima de 30 graus em quase todo o Brasil. Céu azul com poucas nuvens é o que leva os termômetros para cima, né? Ao meio-dia, a radiação atinge o pico de índice extremo. Os raios são fundamentais para manter o planeta aquecido. Assim, o problema é que eles têm que ser ultrapassados cada vez mais a barreira, né? Eles ultrapassam a camada de ozônio e, consequentemente, chegam mais intensos na Terra. Com isso é uma verdade mesmo. O verão está sendo um dos mais quentes dos últimos tempos mesmo. Bom, os problemas de pele causados pela exposição inadequada ao sol começam a aparecer normalmente aí depois de quanto tempo? Geralmente os problemas são ao longo prazo, né? Que o sol que você toma hoje, ele vai se acumulando no seu DNA, da sua célula, e esse efeito que é acumulativo, ele vai trazendo e modificando suas células, podendo levar ao câncer de pele. Porém, a curto prazo, quando você toma sol, a pessoa fica com a pele vermelhinha, pode dar bolha, pode dar ardor, então assim, proteção solar sempre. Bom, qual é o primeiro sinal que a pessoa percebe de diferente na pele depois que ela se expõe sem o devido cuidado? O primeiro sinal a curto prazo é aquela vermelhidão. Dependendo da quantidade de tempo que você fica no sol, você pode formar bolha, né? Uma queimadura de segundo grau, né? Por causa da insolação. E as manchas, né? E a longo prazo, o câncer de pele. Bom, quais são os horários que nós devemos evitar a exposição ao sol e em quais horas do dia os raios solares não são tão agressivos? Os horários que a gente deve evitar, o sol é entre as 10 da manhã e as 16 horas. Agora, tranquilo, antes das 10 você pode estar tomando um pouquinho de sol, colocando sua criança para tomar uns 10 minutinhos, acho que é necessário, e depois das 4 horas da tarde. Bom, profissionais que precisam ficar expostos ao sol forte devem fazer o que para se proteger? Primeiramente, o mais importante é o uso do protetor solar. O fator deverá ser acima do fator 30, tá? Este deverá ser repetido a cada 2 horas, já que ele está exposto ao sol, não só no rosto, como no colo, nos braços, nas mãos, em áreas expostas. Assim como o uso do protetor solar é obrigatório, acho que também deve levar em consideração o uso de chapéu, de óculos e roupas específicas para não ter contato diretamente com o sol. Certo, tem muita gente que esquece de proteger a orelha, né? Exatamente, a orelha, os lábios,
né? As mãos são partes fundamentais para a proteção também. Bom, os dermatologistas defendem muito o uso frequente do protetor solar, mas como a gente pode ter certeza que comprou o protetor adequado para a nossa pele? É isso que eu falei, o protetor ele deve ser no mínimo o fator 30, menor que isso não cobre bem, certo? E assim, a gente tem que avaliar o tipo de pele. Uma pessoa que tem uma pele oleosa, jamais ela pode usar um protetor em creme. Por quê? O creme, ele vai piorar as espinhas dessa pessoa, vai deixar a pele mais oleosa. Então essa pessoa tem que usar um protetor à base de gel, um gel creme, nada gorduroso, oleoso demais. Já para aquela paciente que ela tem uma pele mais seca, ela é mais idosa, essa sim, é necessário que ela use o protetor com veículo, no caso, em creme. Essa é a diferença. E o fator de proteção sempre acima do 30. Portanto, você que está ouvindo, acima do 30. Bom, o fato do preço de alguns protetores ser caros, né, acaba influenciando para que muita gente não use o produto aí da forma correta? Isso acontece demais, as pessoas procuram a gente, dizem que não tem condições de pagar, né, a quantidade necessária para um certo produto, mas hoje em dia já tem bastantes protetores com preços mais acessíveis, né? E eu acho que a gente tem que ir atrás e buscar informação, porque já dá sim para pagar. Tem também as farmácias de manipulação que às vezes fazem um preço mais em conta, né? Então isso não é desculpa mais. Tá certo. Bom, com a questão da cor da pele, pessoas de pele negra também precisam usar protetor solar da mesma forma que as pessoas de pele clara? Sim, essas pessoas também precisam se proteger igualmente, porque ela pode também ter no futuro um câncer de pele, ela não está livre disso. Bom, em relação à aplicação, qual a quantidade que devemos usar e como saber que está na hora de reaplicar aí o protetor? Certo, isso é uma queixa, assim, uma dúvida que muita gente tem, acho que é muito importante. A quantidade, geralmente, é de uma ervilha mesmo, você pode espalhar essa quantidade em todo o rosto, tá? E ela deve ser aplicada 3 vezes ao dia. Então a gente orienta meia hora antes de sair de casa, você aplica, 11 horas mais ou menos, reaplica, e à tarde em torno das 3 horas. É o certo. Porém, se você suou, se você fez uma natação, você deve reaplicar o protetor a cada 2 horas. Bom, tá aí, estamos falando com a Vanessa Gurgel sobre exposição ao sol sem proteção adequada. Bom, até quem trabalha em locais fechados deve usar o protetor solar? Sim, também é muito importante, isso acontece rotineiramente, a pessoa diz que está trabalhando, mas ela está exposta àquelas lâmpadas fluorescentes, né? E essas também estimulam a pigmentação, por isso é necessário o uso do protetor solar. Na questão, né, das mulheres, principalmente, que gostam de tomar sol para ficar com marquinha de biquíni e tal, essa coisa, tem que estar atento aí à questão do horário também, né? Exatamente, não só o horário, e também assim, no futuro ela vai sentir o efeito, né, que a pele vai estar mais envelhecida, com manchas, rugas. Então assim, hoje está toda bonitinha, mas como o sol é cumulativo na nossa pele, ele modifica a célula, no futuro ela terá o prejuízo. Bom, já que hoje em dia a estética é considerada muito importante, algumas pessoas não abrem mão da pele mais bronzeada. Existe outra alternativa para satisfazer esse desejo? Sim, hoje já temos produtos, né, os autobronzeadores, né, que eles já estão no mercado cada vez mais sendo solicitados para desenvolver na pessoa aquela pele mais bronzeada. Porém, ele sai, né? Certo. Bom, a gente vê também aí com muita frequência pessoas que utilizam malhas feitas de tecido para usar principalmente nos braços, punhos e mãos. Elas de fato protegem a pele dos raios ultravioleta? Existem malhas específicas com fator de proteção. Essas protegem mais do que uma roupa normal, né? Mas eu acho que é de grande importância a pessoa estar usando a roupa mais composta, sim, porque o que ela puder proteger para evitar o câncer, eu acho que é necessário. Bom, a principal consequência ruim para a saúde de quem se expõe com excesso ao sol sem nenhuma proteção é mesmo o câncer de pele? Sim, eu acredito assim. Quando é mais agressivo, no caso é um câncer de pele, mas não só o câncer. Eu acho que existem várias lesões pré-cancerígenas, como a ceratose actínica, né, que são aquelas casquinhas que muita gente tem nos braços. Essas sim, as manchas, as melanoses, são preocupantes também. Elas também podem virar um câncer de pele.
Aí ele se manifesta dessa forma aí, a questão pode começar com uma casquinha meio grossinha, que vai às vezes sangrando, e depois evoluir para um carcinoma espinocelular, que a gente fala que é um tipo de câncer de pele. Em relação a tratamento aqui em Barreiras, é possível fazer todo o acompanhamento médico necessário ou a pessoa precisa viajar para centros especializados? Bom, é o seguinte, primeiro a gente tem que avaliar qual é o tipo do câncer da paciente. Se for um câncer mais restrito, tipo um base celular que está num localzinho, a gente tira ele. Quanto mais precoce esse paciente procurar a gente, melhor será seu tratamento, ele vai ficar curado, né? Porque a gente faz o tratamento cirúrgico, retira e pronto. Existe o carcinoma espinocelular, que ele já dá mais metástase do que o base celular. Metástase é quando ele dissemina, vai para outro órgão. Esse espinocelular também, quanto mais cedo, mais precoce você retirar ele, melhor será o seu tratamento. Você não terá consequências, né? Porém, existe o melanoma, que é um câncer mais agressivo. Esse sim a gente tem que tomar cuidado quando você tem uma lesão, que ele modifica a cor, que ele é assimétrico, que ele está sangrando. Esse você tem que tomar bastante atenção. Nesses casos que sofreu uma metástase, né, do câncer, ele invadiu outros órgãos, aí sim, tem que sair de Barreiras. Mas quando é aqueles cânceres localizados que a gente faz, o tratamento é cirúrgico, é super tranquilo, e quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor para o paciente. Então, ele não precisa sair daqui não. Certo. Qualquer manchinha diferente na pele, que mude de cor, que tenha formatos desiguais, que seja assimétrica, né? Com várias tonalidades e que sangre facilmente, procure um dermatologista para investigar. Bom, para a gente finalizar, qual o alerta que a senhora faz como especialista em pele para as pessoas que ainda acham que se expor ao sol sem proteção é algo que não traz qualquer consequência ruim para a saúde? Gente, use seu protetor solar. Se você soubesse o quanto que será benéfico para você no seu futuro, hoje você não abriria mão. Eu costumo falar muito para meus pacientes. É igual uma roupa íntima, você tem que usar todos os dias e repetir no mínimo 3 vezes ao dia. Isso é fundamental. O protetor solar ele não cobre se você só usa pela manhã. Seu rosto vai manchar, não vai adiantar de nada. Para aquelas pessoas que usam de vez em quando o protetor também não resolve. Ele tem que ser rotineiramente, 3 vezes ao dia. E, consequentemente, lembre-se, ele não vai proteger não só do câncer, como das rugas, do envelhecimento de pele, das manchas e da sua beleza, que eu acho que é fundamental, né? A autoestima hoje em dia realmente é tudo. A gente tem que se cuidar a partir de agora, porque o futuro está aí. Certo. Bom, só um detalhe, né? Tem gente que tem vergonha de sair com o guarda-chuva ou uma sombrinha para se proteger do sol, não é? Tem que perder essa vergonha. Eu acho que tem que perder a vergonha porque tem que se proteger. Tem que se proteger. Acho que é outro fator, né, legal da gente estar usando a sombrinha, o chapéu, o óculos também, né? E isso tem que fazer parte, é o conjunto, certo? Certo. Bom, queremos agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Bom dia. Um bom dia para todos, muito obrigada, estou aqui à disposição. Pronto, tá aí, falamos com a Vanessa Gurgel, dermatologista. Exposição ao sol sem proteção adequada. Fique atento, se proteja. Sol de Barreiras é perigoso, hein? Bom, Patrulha RB, 11h39.